Esse tutorial é para você que tem dificuldade de criar banners impactantes e criativos para colocar dentro dos seus sites WordPress. Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu passo a passo dividido em 3 etapas para criação de banners como este aqui. Eu vou te mostrar o primeiro passo, que é a criação de textos interessantes, o segundo passo, que é criação de imagens impactantes, e o terceiro e último passo é como que eu faço para juntar tudo isso e construir esse slider que vai ser publicado na homepage do meu site. Ficou interessado nesse assunto? Então vem pro vídeo. Antes de começar o tutorial, eu quero te deixar uma dica aqui que talvez seja a mais valiosa que você vai ouvir hoje. Estão abertas as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites, onde eu vou te ensinar a criar sites do absoluto zero. E não só isso, eu vou te ensinar desde o início, desde a fase da captação do cliente, negociação, criação e publicação destes sites de uma maneira otimizada na internet. E o melhor de tudo é que eu vou te ensinar, vou oferecer o suporte via WhatsApp e você vai poder baixar os projetos para utilizar com seus próprios clientes. O curso ele é baseado em projetos reais, projetos que você pode, criar com mais frequência no dia a dia, e aí com isso você vai poder reutilizar ele com seus próprios clientes. Então não perca tempo, corre, o link está aqui na descrição que eu já estou te esperando do outro lado. Antes da gente começar a criação de fato da arte, de cada um dos banners que vai ficar ali no nosso slider, na área de destaque do site, eu separei aqui em 3 passos como que é estruturado o meu processo de criação. Lembrando que cada um tem os seus métodos, os seus passo a passo, só que esse aqui é a forma que eu encontrei para ficar mais fácil e profissional a criação de artes, de banners para cada um dos meus projetos. E a primeira etapa é a etapa onde eu vou gerar a copy, o texto persuasivo que vai em cada um dos banners. Entrando aqui, eu vou te mostrar que eu tenho mais 2 subetapas, que é o ChatGPT, essa ferramenta de inteligência artificial que me ajuda, a criar as copies, e eu também tenho ajustes manuais, é onde eu vou entrar com a minha personalidade, eu vou inserir algumas estratégias, alguns textos, alguma parte ali, manual mesmo, para poder complementar as sugestões que o ChatGPT me ofereceu. E a dica que eu posso te dar é usar a regra dos 4 U's. O que é a regra dos 4 U's? É uma regra bem específica, muito interessante, que te ajuda a pensar com clareza na hora de criar títulos, descrições e o call to action que vai no botão de cada banner para tornar eles mais eficientes e comunicativos. Que consiste essa regrinha? Ela é muito simples. Ela consiste em 4 características que cada um dos seus textos precisa seguir. Ele precisa ser útil, ele precisa ser urgente, ele precisa ser único e ele precisa ser ultra específico. Então, se o seu texto seguir pelo menos 3 dessas características, com certeza o seu banner vai ter uma mensagem clara e vai ser altamente persuasivo, muito específico, fazendo com que o visitante clique nele com certeza. Então, seguindo aqui essa primeira etapa, você vai conseguir iniciar aí a criação dos textos, porque com base nos textos é que você vai começar ali a criação de toda a arte. Então, agora eu vou te mostrar dentro do ChatGPT qual que é o prompt que eu utilizo para começar a gerar ideias, textos, para depois trabalhar em cima dele, realizando os meus ajustes manuais. Então vamos lá para o ChatGPT que eu vou te mostrar o meu prompt secreto para criar textos persuasivos. Muito bem, estamos aqui agora no ChatGPT, certo? Para quem não conhece, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial muito interessante. Você pode entrar aqui no site openai.com/chatgpt, vem aqui e clique no Start Now. E se for necessário, você vai precisar criar uma continha aqui, nada demais, simples, e aí já começa a utilizar. Bom, o prompt que eu utilizei foi esse aqui, eu vou revisar detalhadamente para você.
Preciso que você haja como se fosse um especialista em marketing e copywriter, que é responsável por promover um salão de beleza chamado Bueno Beauty. Então aqui eu já estou falando que ele precisa agir como um especialista para criar copies, né, persuasivas, voltado aí para esse contexto de marketing. E o objeto, né, digamos assim, o sujeito, que no caso vai ser o salão, né, de beleza, o projeto que a gente já vem aqui falando e abordando em vários tutoriais, vai ser o projeto do Bueno Beauty. Então eu vou criar vários, né, banners para o slider principal da Bueno Beauty. E aí eu peço para ele, né? Preciso que você crie 20 sugestões de copies para os banners do slider animado que ficará na homepage do site. Então, com isso, ele já consegue identificar aonde que o slider vai ficar e com isso ele já entende, né, qual que é a importância dele dentro do contexto do site. Aí eu venho com mais algumas considerações, né? Vou listar os principais temas que precisam ser divulgados nos banners para que crie sugestões de copy. Veja só, conheça o Bueno Beauty, que é um contexto assim mais institucional, né? Convidando as pessoas para conhecer. Serviço estrela 1, dia de noiva. Então, quem viu, né, outros tutoriais que eu abordei aqui sobre o Bueno Beauty, viu que eu tenho dois tipos de serviço que são destaque, que é o dia de noiva e o Spa Zen. E o último, né, é agende um horário pelo site, que é o carro-chefe desse projeto, é o sistema de agendamento online, que eu também já expliquei. Eu vou deixar até aqui nos cards o tutorial ensinando a criar um sistema de agendamento online utilizando o Jet Engine e o Jet Appointment. E aí eu pedi para ele, né, 20 sugestões em 4 temas. Então aí ele já entende mais ou menos que são 5 sugestões para cada um desses temas. E eu venho sendo mais específico ainda. Um detalhe muito importante é que as sugestões de copies precisam seguir a estrutura, né, que eu vou falar. Eu preciso de um título impactante, um subtítulo descritivo e persuasivo, e eu também preciso de um call to action para o botão. Pode me ajudar? Olha só que interessante. Ele veio aqui, né, e me deu 20 sugestões e separou para mim. Conheça o Bueno Beauty, né, que é o primeiro tópico, né, o primeiro assunto. E ele veio aqui e trouxe 5 sugestões, tanto de título quanto de descrição do título, né? E o call to action. Então ele veio aqui e ele fez a mesma coisa para os outros tópicos. Veja só, ele separou aqui. Agora, com base nessas sugestões, eu peguei isso aqui, fiz um compilado, né? Copiei tudo isso aqui e joguei aonde? Parti para o Figma, certo? Que é o software que eu utilizo para fazer a criação das artes. Então, você pode também utilizar outros softwares, né? Você pode utilizar aí o Photoshop, o Canva, enfim, o software que você tiver mais familiaridade. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Figma, até por questões de estruturação, e eu vou te mostrar como que eu faço a partir de agora para montar, né, tanto a copy e adaptar ela na arte lá dentro do Figma. E com isso a gente já vai começar a partir, né, para cá, ó, para o segundo, né? Aliás, a gente vai pisar um pouquinho nessa parte aqui de estruturação da arte, né? Mas tá tranquilo, a gente ainda está aqui nos ajustes manuais, mas eu já vou pegar isso aqui. Esses ajustes manuais aqui, né, com base nessas sugestões, eu poderia fazer muito bem lá no Word, mas a critério aqui de ensino do tutorial, eu vou mostrar direto já no Figma, tá certo? Então, se você não utiliza o Figma, não tem problema. O que eu vou mostrar a seguir pode ser feito no bloco de notas, no Word, enfim, qualquer editor de texto, até porque eu vou começar a melhorar um pouquinho só os textos. Às vezes eu não vou nem mexer muito, porque as sugestões são realmente muito boas. Então, vamos ver como que eu organizo isso aí. Perfeito, eu estou agora dentro aqui do Figma, certo? E eu organizei em 4 áreas
as sugestões que o ChatGPT me deu, listei, né, as 5 sugestões para cada tópico que foi abordado e eu vou revisar aqui com você para que você veja, né, como que eu faço. Eu vou dar o exemplo aqui do primeiro tópico, que é o assunto institucional, conheça o Salão Bueno Beauty. E ele veio aqui, ó, conheça o Bueno Beauty. A primeira sugestão, ele me deu: transforme seu visual no Bueno Beauty. Descubra uma experiência de beleza única em cada visita. Eu achei isso aqui muito genérico, não gostei, então passei direto. Vamos lá. Sua beleza, nosso compromisso. Eu achei isso aqui também com pouca criatividade, não achei interessante, não foi impactante. Isso aqui não, como se diz, não alcança ninguém. Aí ele começou a melhorar. Sinta-se especial no Bueno Beauty. Isso aqui já ficou bem legal. Um ambiente acolhedor com serviços exclusivos para você. Então foi bem institucional isso aqui. Eu achei que ficou bem o foco desse assunto, né, convidativo. Conheça o Bueno Beauty. Ele veio aqui e trouxe algo bem mais genérico. Beleza de verdade no Bueno Beauty. Isso aqui é a sugestão que o ChatGPT me deu. Então, como eu falei, eu poderia nessa sugestão aqui, número 4, eu poderia fazer um ajuste, né? Beleza de verdade, você encontra no Bueno Beauty. Por exemplo, entendeu? Beleza de verdade você encontra no Bueno Beauty ou você encontra aqui, ó. Então, estes são os ajustes manuais que você pode fazer e aí eu venho, né, incrementando com a regrinha dos 4 U's, que é ser útil, único, exclusivo, ultra específico, né? Então, beleza de verdade, você encontra beleza de verdade e conforto, você encontra aqui. Então, você já está sendo mais específico, sendo mais útil, né? Tá atingindo, né, mais a dor e os desejos do seu cliente. Nossa missão é realçar a sua beleza natural. Isso aqui eu já não gostei. Esse título aqui, essa descrição eu não gostei. Ficou faltando aí mais tempero, mais sal. Não ficou legal. Descubra mais. Não achei legal. E a última sugestão foi a que eu mais achei interessante. Seu refúgio de beleza e bem-estar. Esse negócio aqui, né, esse termo, seu refúgio de beleza e bem-estar, isso aqui casou muito bem com a mensagem. Coloco uma exclamação aqui, porque refúgio é uma palavra que atinge muito bem as mulheres que estão procurando um momento de lazer, um momento de descanso, um momento para se cuidar. E ali é um lugar acolhedor. Então, o seu refúgio, né, de bem-estar e beleza. Então, é preciso você ter esse feeling, né, essa noção. Muitas vezes você vai conseguir ter isso com base no brief que o cliente vai te passar. Então, eu achei muito bacana esse título aqui. No Bueno Beauty, você encontra tudo para se sentir bem. Então, isso aqui, essa descrição também foi interessantíssima. E aí, ele veio aqui, né? Visite-nos. Eu posso acrescentar agora, né? E se o visite-nos não ficar interessante, né? Venha nos conhecer, explore nosso espaço. Esses aqui já ficariam mais interessantes também. Então, você pode vir aqui simplesmente, né, fazer isso aqui, ó. Ó, explore nosso espaço ou venha conhecer nosso espaço, né? Não vou colocar o venha não, porque senão vai ficar muito grande. Conheça nosso espaço. Então, essa aqui seria a opção escolhida dentro do tema Conheça Bueno Beauty. Então, essa mesma estratégia, esse mesmo olhar de analisar, né, qual é a melhor opção, eu refiz para os outros assuntos. Veja só, o serviço estrela Spa Zen, ele me deu sugestões aqui, e a quinta foi a opção que eu escolhi: revitalize seu corpo e mente no Spa Zen. Tratamentos exclusivos para um bem-estar total. Reserve agora. Aí eu posso muito bem colocar isso aqui, ó. Reserve agora um horário. Ou seu horário. Reserve agora seu horário. Muito bem.
Seguindo adiante, né, eu tenho o serviço estrela dia de noiva, e aí na primeira sugestão eu já achei interessante, o dia de noiva dos seus sonhos. Então, quando ele adiciona adjetivos, ele mexe ali um pouquinho, né, com os desejos das pessoas, a sugestão fica, né, muito mais interessante. Cada detalhe do seu grande dia perfeito no Bueno Beauty. Reserve seu dia. Isso aqui também achei legal, reserve seu dia simplesmente porque o carro-chefe do site é o sistema de serviço, né, de agendamento online. Então isso aqui eu achei bem bacana. E por último, agende um horário. Aí esse é bem direto, bem simples, específico, né? Agende seu horário online. Praticidade e conforto para marcar sua visita. Agende agora, eu posso simplesmente adicionar aqui para ficar mais específico, né, um horário. Agende agora um horário. Então, é dessa maneira que eu faço o meu tratamento de copy. Você pode ver que eu não sou um especialista, mas eu consegui criar textos que são impactantes, textos que funcionam muito bem para aquela primeira parte do site, até porque a gente não pode escrever muito, não pode poluir muito, né, com muitas informações, porque as pessoas não leem, mas esses textos aqui, eles têm como se diz, um efeito muito interessante para captar a atenção do visitante e fazer com que ele realize alguma ação. Então, agora que eu passei, deixa eu voltar aqui, agora que eu passei da etapa número 1, eu vou ir atrás da etapa número 2. Vamos dar uma olhadinha como que funciona o segundo passo, onde eu vou começar a criar as imagens que eu vou utilizar com base em cada um dos assuntos que eu já separei. Muito bem, então para começar a questão das imagens, eu começo primeiro buscando em bancos de imagens, né? Então eu tenho aqui dois bancos de imagens que eu gosto bastante. Um é o Freepik, que tem muitas imagens, principalmente gratuitas, né? Então é um ótimo recurso. E aí a pesquisa é simples, né? Você busca pelo que você, né, tá criando ali. No caso eu estou procurando por uma mulher, né, em um salão de beleza. Então eu coloco assim, ó, woman in saloon, né? Vamos ver o que aparece aqui. Meu inglês também tá péssimo, então vamos lá. Ó, já tem aqui algumas imagens, tá vendo? Mulher em spa, que é o que a gente também tem. Então eu já tenho outras imagens. Então, para banco de imagens, o processo é muito simples. Você digita e aí encontra a imagem que você quer. Outro banco de imagens que eu gosto bastante é o Adobe Stock Photos, né? Então eu venho aqui, ó, e faço a mesma pesquisa. E no caso aqui ele está buscando, né, mais vídeos. Deixa eu colocar aqui em fotos. E aí eu coloco aqui, vamos ver. E o resultado é muito bom também, ó, imagens de altíssima qualidade, olha só a qualidade dessa aqui. Então são fotos que realmente se destacam e ajudam a valorizar. Muito bem, agora o próximo passo, né, igual eu coloquei aqui no processo, é utilizando, né, o primeiro é banco de imagens, o segundo é utilizando inteligências artificiais, né? Então no caso eu tenho o Adobe Firefly, o Leonardo IA e o Freepik também. Para sua surpresa, o Freepik também fornece uma ferramenta de inteligência artificial para criar, né, imagens. Então, vamos ver aqui como que funciona essa parte aqui. Eu vou começar pelo Freepik porque é a ferramenta gratuita e ela é mais simples de se utilizar, né? Então eu estou aqui, ó, no site do Freepik, eu vou voltar para a página principal e a gente tem aqui, ó, Tools, aí Image Generator, né? Então é a ferramenta deles de inteligência artificial para gerar imagens. Agora, o pulo do gato é você saber criar um prompt que funcione devidamente, né? Que funcione corretamente para que você tenha um bom resultado. Então a ferramenta ela vai trabalhar para te ajudar, mas você também precisa ajudar ela com o máximo de detalhes, estruturando um prompt bonitinho. E para isso, eu vou te mostrar o meu prompt, eu vou até deixar ele para download lá no meu grupo do Telegram, para que você possa, né, compreender melhor como que funciona e criar os seus próprios prompts.
tá certo? Então, primeira coisa, né? A gente tem aqui o prompt, que é o local onde você vai descrever o que você quer que a imagem, né? Aliás, o que você quer que a inteligência artificial crie, né? Qual imagem que ela deve gerar, né? Então aqui eu começo simplesmente da seguinte maneira. Um detalhe, essa ferramenta aqui de inteligência artificial do Freepik, ela é muito similar às outras, do Leonardo IA, do Adobe Firefly, então ela é muito parecida. Então, o que eu vou te ensinar aqui vai se aplicar basicamente para as outras e você pode ir replicando, ok? Com um detalhe ou outro de opções, né, de configuração, mas o básico, o que funciona, vai servir para as outras ferramentas também. Então eu vou te mostrar aqui o meu prompt que eu utilizo, né, digamos assim, o meu modelo de prompt que eu utilizo para gerar imagens quando eu uso inteligência artificial. O prompt é o seguinte: a primeira coisa que você precisa ter em mente é o objeto. O que você vai criar, né? O que você está criando. Primeira coisa, no caso aqui, eu vou criar, né, a imagem de uma mulher bonita e feliz, né? Eu vou colocar só isso aqui, ó, mulher, pronto. O segundo passo, como, né? Quais as características dela, como ela é. Então eu vou colocar aqui, ó, mulher bonita com cabelos longos, eu posso até colocar aqui morena, mulher morena, bonita e com cabelos longos. Ponto. Qual que é o local, né? Então, qual que é a paisagem em que ela está inserida? Eu posso colocar aqui, ó, fundo, né, branco, ou eu posso colocar aqui mulher de cabelos brancos, cabelos longos, ponto, fundo claro, ou, né, em um salão de beleza, fundo no salão de beleza com fundo desfocado. Ponto. Aí o que ela está fazendo? Então aqui você começa a descrever. Em algumas situações, né, você vai utilizar esse prompt, nem todas essas configurações serão aplicáveis. Então você vê aí qual que você utiliza e qual que você não vai utilizar. Então aqui eu já coloquei o objeto, que é a mulher, né, morena, como que é as características dela, né? Morena, bonita, com cabelos longos, no salão de beleza, né? Imagem de um salão de beleza ao fundo. Isso aqui é muito importante você saber estruturar isso aqui da melhor maneira possível. Imagem desfocada de um salão de beleza ao fundo. A situação fazendo o quê, né? A gente pode colocar aqui, né, recebendo um tratamento no cabelo, coisa e tal. Mas eu acho que só isso aqui já é o suficiente. Eu não vou colocar a situação em si, porque eu quero que dê destaque na mulher. Detalhes técnicos, né? Iluminação de estúdio. Iluminação destacando a mulher. Alta qualidade. Acredito que isso aqui já seja o suficiente. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Você copia, certo? Você pode jogar o texto em português mesmo, ou para ter melhores resultados, você pode vir aqui no Google Translate, né? E pegar o prompt em inglês. Então eu vou vir aqui, vou colar. E agora a gente tem as ferramentinhas, né, adicionais de configuração. Ele vem aqui, ó, estilo. Eu quero um estilo foto. Eu tenho vários estilos aqui, ó, mas são vários estilos mesmo. Então, no caso, eu quero algo mais real. Então, eu vou utilizar aqui, ó, foto. Cor,
Que cor que é que eu posso meio que acrescentar esse projeto? Ele tem aqui vários tipos, né, estilos de cores. Eu não vou colocar nenhum porque eu quero uma imagem mais real. Aí ele fala aqui, ó, câmera, que tipo de câmera que eu quero, né? Eu posso adicionar certa perspectiva, alguma coisa assim. Então eu vou colocar aqui, ó, porta-retrato, que eu quero uma imagem de frente. Iluminação, né? Eu tenho iluminação volumétrica, eu tenho uma iluminação de estúdio. Eu vou utilizar essa aqui, ó, iluminação de estúdio, porque vai destacar bastante a modelo, certo? E aqui eu tenho mais algumas configurações. Uma delas que eu vou utilizar é essa aqui, ó, de size. Eu vou colocar esse formato 16:9 widescreen, porque o meu banner vai ficar mais ou menos nesse formato. Então, esse aqui é o formato ideal para banners que você vai utilizar no seu site. Agora, se você quiser utilizar uma imagem em um outro local do site, aí você pode escolher entre os outros formatos aqui, ó. Formato quadrado, porta-retrato, social media, né? Então, você pode escolher aqui. E um detalhe muito importante é quando você estiver utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, preencher o campo do prompt negativo, certo? O que é o prompt negativo? São coisas que a ferramenta precisa tomar cuidado e não pode gerar. Eu vou dar um exemplo. Mãos duplicadas, rosto duplicado, mão deformada. Então, tudo isso você pode vir aqui, ó, e escrever, ó, mãos deformadas, cabeça duplicada, corpo assimétrico. Tudo isso aqui ajuda, né? Não são muitos detalhes, mas isso aqui vai ajudar a ferramenta a criar algo mais realista. Feito isso, você vem aqui e clica para gerar. Então a ferramenta agora vai fornecer, né, algumas opções. E isso aqui, ó, já tenho muita opção boa. Olha só as imagens que ele está gerando para mim. Ele está me gerando várias imagens gratuitas que vão me auxiliar bastante. Olha o tanto que ficou legal essa imagem aqui. Olha essa outra imagem. Olha essa aqui. Então eu tenho fotos para poder utilizar dentro do meu site, né, com base no que eu quero exatamente. Olha só que interessante essa imagem aqui. Então, ó, essa aqui também é uma outra imagem muito boa. Duas mulheres, tá vendo? Ele criou duas pessoas, certo? Parecidas, mas não são duas pessoas. Ó, essa aqui já ficou meio estranha. Ficou parecendo que são duas pessoas, né, no mesmo corpo, né? O caso siamês, mas aí foi um errinho mesmo, dá para relevar. Então, tenho muitas opções aqui e ele vai gerando, tá certo? Olha essa imagem aqui, o tanto que ficou legal. Então, com isso, eu consigo gerar imagens interessantíssimas, únicas, exclusivas, para utilizar dentro do meu projeto. Então, feito isso, posso muito bem vir aqui, ó, exportar e fazer o download. Ó, tem o download HD, o download normal. Eu vou baixar aqui o formato HD. Como eu estou logado, né, com a minha conta dentro do Flippy, eu tenho um plano de assinatura, eu não sei se o formato HD é liberado gratuitamente ou se tem uma quantidade de créditos. Então é interessante verificar isso, mas é possível você baixar essa imagem em alta qualidade e utilizar dentro dos seus projetos. Outra ferramenta de inteligência artificial que eu gosto bastante é o Adobe Firefly. E nessa ferramenta aqui, eu já posso até descrever, né, o prompt em português, que ele reconhece. Então vamos experimentar aqui o prompt em português. Ó, eu entrei aqui, deixa eu mostrar primeiramente como que funciona, né? Aqui é o endereço firefly.adobe.com e você desce aqui, ó, até essa parte, texto para imagem, e clica no botão gerar. Feito isso, aqui ele tem o campo, né, onde você vai colocar o prompt. Você coloca o prompt aqui e clica no botão azul gerar. Ok, ele vai começar a gerar a imagem automaticamente, só que eu ainda não coloquei aqui do lado as configurações que eu quero, assim como eu fiz aqui no Freepik, tá? Então ele já está gerando aqui, ó, e já gerou algumas imagens bem bacanas também. Então vamos lá, primeira coisa, eu venho aqui em configurações gerais, eu quero Adobe Firefly Image 3, proporção é aquela que eu falei, widescreen 16:9,
Tipo de conteúdo, foto, eu já deixo marcado aqui, ó, foto. Essa parte de estrutura eu vou mostrar para você depois algo bem bacana que a gente pode fazer. Muito bem, pula essa parte da estrutura, estilo aqui também a gente pode pular. E aqui em efeitos eu vou escolher esse aqui, ó, hiper realista, certo? Muito bem, aqui em cor e tom eu não preciso escolher nenhum, eu vou deixar em nenhum mesmo, assim como eu fiz lá no FreePic. Iluminação, a gente pode escolher alguma iluminação aqui, ó. Iluminação luz de estúdio, que eu gosto, para esse caso aqui vai cair muito bem. Ângulo da câmera, eu tenho aqui vários ângulos, eu tenho até aquela ângulo close, né, que é um detalhe bem bacana. Então eu vou marcar ele aqui, qualquer coisa eu tiro. E clico no botão gerar, que está bem aqui atrás da minha foto. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você vem aqui e clica no botão gerar. Perfeito. Feito isso, a gente vai ver o Adobe Firefly trabalhando e vamos ver aqui os resultados que ele traz. Uma coisa que ele não tem, né, que o FreePic tem e o Leonardo AI tem, é o prompt negativo. Então esse aqui deixa a desejar um pouquinho. Só que ele gerou imagens muito boas. Olha só essa imagem aqui, o tanto que ela ficou bacana. Então, assim, você tem aí muitas ferramentas interessantes para você poder utilizar, certo? Agora, o pulo do gato é esse aqui, ó. Essa ferramenta aqui, cadê? Estrutura. Essa ferramenta aqui, ela é muito bacana e eu vou te mostrar o porquê. Com essa ferramenta de estrutura aqui, você consegue meio que desenhar como que você quer que fique, no caso aqui, né, a modelo. Olha só, previamente, antes de gravar esse tutorial, eu fiz um teste, eu fiz um esboço muito simples, muito básico, de como deveria ficar o posicionamento da modelo e eu vou mostrar aqui para você agora. Simplesmente eu desenhei no Adobe Illustrator uma imagem, exportei em JPEG e agora eu vou vir aqui, ó, em fazer o upload da imagem para utilizar como referência. Então eu clico aqui, ó. Olha só como que é o esboço, né, da imagem. Veja que é um desenho muito simples. Eu coloquei aqui um desenho, um cabelo, certo? E vermelho aqui é o corpo. Simplesmente mostrando, olha, eu quero uma imagem de perfil de uma mulher, certo? Somente isso, eu quero essa posição. E eu clico aqui para selecionar e clico para abrir. Ele fala aqui, né, sobre o carregamento de imagens, ok. E eu tenho aqui uma estrutura base, né? Todas essas imagens aqui foram geradas e a modelo ela está olhando de frente para a câmera. Então eu vou só aumentar aqui a intensidade, ó, vou colocar aqui no máximo e agora eu tenho uma estrutura como referência. Feito isso, eu venho aqui e clico em gerar novamente. Vamos ver os resultados que o Adobe Firefly vai trazer agora com base nessa estrutura que eu criei. Olha só o tanto que ficou interessante. Ele reconheceu o formato do cabelo, o formato do rosto. Olha só, uma imagem que ficou, né, muito bem estruturada com base naquele modelo que eu desenhei, um modelo bem simplório, mas só que agora eu tive a capacidade de editar um pouquinho o resultado final. Então, assim, foi uma imagem gerada 100%, né, por inteligência artificial e ela seguiu o meu parâmetro de desenho. Esse é o grande diferencial do Adobe Firefly. Então, você consegue meio que rascunhar, né, o que você quer. Então, o rascunho foi muito simples, como eu mostrei para você. Foi um rascunho bem tranquilo, que eu desenhei somente o cabelo e meio que ali o corpo, a silhueta, né? E só isso. E ele me trouxe o posicionamento. Ele reconheceu o posicionamento em que a modelo deveria estar. Muito bem. A próxima ferramenta, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a próxima ferramenta é o Leonardo AI. E você cria, né? Você clica aqui em lançar o app, Launch App,
E aí você utiliza da mesma maneira que os outros, né? A ferramenta funciona da mesma maneira. O Leonardo aí, ele é um pouquinho mais avançado, tem mais recursos, então vale a pena até, se você tiver interesse, comenta aqui que eu gravo uma aula exclusiva sobre ele para gerar, né, imagens utilizando essa ferramenta e as outras junto, né? A gente pode até fazer uma comparação. Comenta aqui se você quer. Então, essas são as 3 ferramentas que eu utilizo. Eu não vou ficar abordando muitas ferramentas, até porque essas aqui são as que eu mais gosto, simplesmente porque elas são bem diretas ao ponto, não tem tanta configuração e o resultado sai muito bom. Eu gosto bastante. Então, essas são as 3 ferramentas. Bom, agora, né, que eu acabei de gerar as minhas imagens, te mostrei aqui a minha estrutura de prompt, né? Como que eu monto os meus prompts. Agora eu vou mostrar para você essa etapa aqui, ó, estruturação da arte. E ela eu vou estruturar lá no Figma. Então vamos lá para o Figma que eu vou te mostrar como que eu faço para montar os meus banners para os meus sliders institucionais. Muito bem, de volta aqui no Figma, eu tenho, né, as minhas copies aqui, certo? Que eu separei bonitinho. E agora eu vou te mostrar como que é a estrutura do banner, né? Então, vou vir aqui, ó, eu já deixei separado. E eu fiz uma coisa bem legal aqui para ficar fácil a compreensão. Vou mostrar aqui para você. Primeiro, eu criei o banner no formato desktop. Então, como eu vou utilizar o plugin Depicter Slider, eu já meio que tenho a noção de que eu preciso de 3 formatos, o formato desktop, tablet e mobile. Então eu tenho aqui o formato desktop, eu tenho aqui o formato tablet e eu tenho aqui o formato mobile. Você não precisa compreender o que são, né, essas linhas, assim, o tamanho dessas linhas, você não precisa. Essas linhas, elas servem apenas para questões de dimensionamento, para você entender qual que é a área útil de cada um dos banners, né? De cada um dos formatos de banners. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, olha só, pela tela, né, pelo vídeo, você já compreende que o meu monitor, ele é maior que essa imagem aqui, tá vendo? Ela é maior. Né? Meu monitor, se esse banner aqui ele fosse colocado lá dessa maneira, ia ficar sobrando a imagem aqui dos lados. Só que eu vou utilizar o efeito lá dentro do Depicter que vai estender para monitores maiores que o meu, que é uma parcela mínima da população. Então, a maioria das pessoas tem um monitor que vai ser compatível com esse tamanho de área aqui, ó, esse tamanho da área branca, do retângulo branco, certo? O que é essas listras aqui? Essas listras nada mais é que a área útil do banner, é onde a imagem principal tem que estar, é onde o texto tem que estar centralizado, enfim. Então essa é a área útil. Aqui dentro desse espaço aqui, ó, é onde precisa estar a arte de fato. Esse espaço aqui a gente complementa com uma cor sólida, né, um gradiente, enfim, só para não ficar algo cortado aqui. Eu vou mostrar para você logo mais. Bom, aqui no tablet a gente já não tem esse problema, porque a imagem provavelmente vai encontrar, né, vai ocupar todo o espaço, vai encontrar aqui os cantos, e no mobile também vai encontrar aqui. Então, basicamente isso aqui é apenas para eu ter noção de como que vai ficar lá no Depicter e montar minha arte bonitinho. E agora você deve estar se perguntando, ok, Fred, mas quais são as dimensões? Então vamos lá. Para o banner desktop, eu estou utilizando a altura de 550. Essa dimensão de 1728 você desconsidera, não entra nisso, porque como eu disse, o Depicter ele estica a imagem nas laterais, né? Ele redimensiona proporcionalmente, certo? Então não se preocupa com isso, só que a única coisa que a gente precisa se preocupar é com essa área útil aqui, ó. Essa área útil, ela tem o tamanho de, vamos ver, ó,
de 1190. Então, a minha arte vai ficar dentro dessa área útil de 1190 por 550 de altura. Então, basicamente, essa é a dimensão que você precisa ter essa noção. A mesma coisa é para tablet e celular. Você vem aqui no Figma, certo? E redimensiona, ó. Esse banner aqui, para o tablet, ele vai ter a altura de 400 e a área útil vai ser de 679. Ok. E aqui no celular, ó, vou colocar aqui no celular, é menor ainda. Então, no celular, o meu banner, ele vai ter a altura de 345, 350 pela largura, né, o comprimento de 307. Ah, Fred, mas eu preciso saber dessas dimensões? Vai precisar saber pelo menos a altura. A largura você não precisa saber, mas a altura você precisa, porque você vai configurar isso lá no Depicter mais para frente. Certo? Muito bem, então agora que eu já sei a largura da minha área útil, né, a largura e a altura de cada uma das versões do banner, tanto para celular, quanto para tablet, quanto para desktop, agora é hora de eu montar a minha arte. E eu vou começar puxando, né, as imagens que eu criei. Então, se você não sabe usar o Figma, não tem problema. Você pode utilizar o Canva, o Photoshop, qualquer outro software de edição de imagem da sua preferência, ok? Eu utilizo o Figma aqui porque ele é gratuito e eu gosto bastante dele, mas não se prenda a essa questão de ferramentas. E se você tem interesse em aprender a utilizar o Figma, eu vou deixar uma aula aqui nos cards onde eu te ensino a utilizar o Figma, né, do básico até ferramentas mais avançadas. Muito bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui nesse ícone do Figma, eu venho aqui, ó, em File, Place Image, e agora eu vou pegar a imagem que eu separei da mulher, ó, que eu gerei lá no Adobe Firefly, e vou colocar aqui, ó, dentro da área útil, ó. Uai, Fred, mas e o restante? E as laterais? Você disse que vai cortar. E vai cortar. Se eu colocar desse jeito aqui, o que vai acontecer? Quando eu subir essa imagem lá dentro do Depicter Slider, vai ficar uma tarja branca. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho mais a imagem, ó. Vou aumentar um pouquinho só, certo? Estou mantendo a modelo aqui no meio. Perfeito. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou adicionar um shape aqui, ó. E vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor dele. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Eu vou mudar a cor dele, vou pegar uma cor similar ao background e vou adicionar um gradiente, ó. Coloquei um gradiente aqui e vou colocar a outra ponta do gradiente aqui, ó. Certo, essa cor que está aqui na ponta, eu vou zerar a opacidade e essa outra aqui, ó, eu vou arrastar para cá. Então, eu estou criando um efeito de fading. Deixa eu tirar aqui essas linhas, né? Deixa eu tirar aqui, vou ocultar. Olha só, eu já criei uma sensação de fundo infinito. Eu clico aqui nesse retângulo, duplico, vou rotacionar e vou fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Só que o outro lado não ficou bacana. Por quê? Porque a cor aqui, ó, é outra. Então, eu posso editar o gradiente. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a cor, certo? Eu dou um clique aqui, ó. Pego a ferramenta conta-gotas e já marco aqui. Então, vamos ver, ó, como é que vai ficar. Fecho aqui, ó. Dou uma editada aqui e aqui eu já consigo colocar um efeito e com isso eu tiro aquelas tarjas, né? Eu posso até colocar essa cor aqui, ó, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, ficou bem melhor, ficou mais suave. E aí fica com a sensação de que a imagem está esticada. Existem outras possibilidades, né, para você fazer esse efeito. Você pode também editar no Photoshop e fazer com que a inteligência artificial do Photoshop
complemente essa imagem, você pode fazer isso, então vai muito do seu grau de conhecimento de ferramentas, né? Então, essa aqui é a forma mais básica que eu acho, né, editando assim no Figma mesmo, e eu consigo ter um ótimo resultado, veja só. Bom, feito isso, eu tenho aqui a minha primeira, né, versão para desktop, o meu primeiro slide. Primeiro banner, né, para o slide. E quando eu quiser adicionar o texto, eu já tenho aqui a área útil. Veja só, eu já tenho aqui a área útil, certo? Agora é só pegar o texto que eu escolhi, né? Então vou colocar, conheça Bueno Build. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar e eu coloco aqui. Venho com a ferramenta de texto e venho adicionando, ó. Vou editar, claro, né? Então, vou tirar aqui, deixa eu ver aqui, seu refúgio, ok. Vou colocar tudo no branco. Essa primeira linha aqui, eu vou utilizar a fonte Poppins. Só um exemplo mesmo, para você ver como que a gente pode fazer para editar e criar, né, os nossos banners. Veja só, esses outros textos aqui eu vou recortar porque eu vou colocar dentro de outra caixa de texto. Então eu venho aqui, ó, duplico, colo aqui, deixa eu vir aqui editando, certo? Tem um texto aqui em cima, então deixa eu tirar. Pronto. E esse aqui é o texto do botão, ó. Deixa eu recortar ele aqui. Perfeito. Esse texto aqui, ele está em caixa alta. Eu venho aqui e tiro. Deixa eu ocultar aqui minha câmera, que aí fica mais fácil. Para editar esse texto, eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos, deixo ele normal. Vou vir aqui, vou adicionar semi-bold, vou colocar um tamanho aqui de 28. 28 ficou grande, vamos diminuir aqui para 24. Eu gosto de trabalhar de 4 em 4. Venho aqui, ó. Agora eu vou centralizar a mesma coisa com esse texto aqui e vou diminuir a entrelinha. Então vou vir aqui, ó. 140%, ficou muito, então vamos diminuir, ó. Perfeito, vou diminuir aqui. Vou centralizar tudo. Agora vamos centralizar na página. Olha só. E agora eu vou adicionar um botão. Então vou vir aqui, ó. Adiciono aqui um botão, certo? Eu vou colocar um tom mais chamativo aqui. Vou vir aqui em cima, ó, nesse cantinho, corner radius, vou colocar uma borda arredondada. Vou duplicar esse texto aqui e vou colar o texto que eu tinha separado antes. Eu vou utilizar a fonte Poppins. Vou colocar um peso nela um pouquinho e vou colocar aqui, ó, 18. Perfeito. Agora eu venho, clico no botão direito, trazer para frente. Seleciono, né, o botão aqui. Perfeito. Clico Ctrl G para agrupar, né? E centralizo na página. Pronto, eu tenho aqui o meu primeiro banner. Perfeito. Posso até diminuir esse texto aqui, ó. Vou colocar maior para ficar só em uma linha, para não tampar tanto o rosto da modelo. Ó, posso diminuir ele está com 52. Vou colocar aqui 44. Muito bem, ó. E aí eu tenho o meu primeiro banner criado e assim eu vou criando os demais banners. Como eu fiquei, né, com esse texto muito, né, no rosto da modelo, eu posso vir aqui, ó, dou 2 cliques na imagem e vou vir aqui em crop. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, subir um pouquinho mais, né, corto um pouco o topo da cabeça dela, ou eu posso descer, né, mas é mais interessante mostrar um pouquinho mais do ombro dela, ó. E aí eu não corto tanto o rosto dela, certo?
posso fazer isso aqui. Aí vai do seu bom gosto, né, do seu layout. Perfeito. Então eu tenho o meu primeiro banner aqui. Eu posso até fazer mais um efeitinho aqui, ó, colocar uma camada, né, mais escura em cima aqui, ó, aplicando, né, um efeito de uma máscara transparente no rosto dela. E aí eu tenho o meu primeiro banner. Agora, o que eu faço para os demais? Eu vou fazer o seguinte, eu copio aqui essa imagem, eu venho aqui na versão tablet, certo? Ó, clico aqui e colo. Adicionei a imagem aqui, agora eu só vou posicionar a imagem, tá dentro aqui da área de trabalho do tablet. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa imagem, ó. Só que eu tô com ela configurada como crop, então dou 2 cliques aqui, ó, e vou colocar fill. Agora eu diminuo aqui, ó. Veja só que no tablet eu não tive esse problema, né? Então já ajustou tranquilamente. E eu venho agora e faço isso aqui, ó. Copio os textos, venho aqui no tablet e colo, ó. E venho apenas editando o tamanho, ó. Vou editando aqui para dentro da área útil. 44 já vai ser muito grande, então vou diminuir aqui, ó, para 36. Veja só. Muito bem. Subo um pouquinho, aqui também vou diminuir, ó, em vez de 24, vou colocar 20. Perfeito. O botão aqui também vou diminuir, aperto a letra K, né, para diminuir aqui, ó. E agora eu vou centralizar. E com isso eu vou centralizando e editando o meu banner. Venho aqui, clico em tablet, vou tirar aqui as linhas guias para ver como que tá ficando, ó. Deixa eu clicar aqui. Posso descer mais um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu quero esse texto aqui em uma linha. Então eu vou diminuir um pouquinho. Essa é a hora em que eu vou definir os padrões de texto, de cores, né, para o meu banner, certo? Então, ó, vou dar 2 cliques aqui agora na modelo, venho aqui em Fill, Crop, e vou fazer aquele mesmo efeito, subir mais o rosto dela, ó, tô só subindo a imagem dentro da área que vai mostrar, né? Dou 2 cliques, ó, ficou aqui. Lembrando que se você quer uma aula detalhada só sobre como criar esse tipo de banner, esse tipo de área de arte, né, no Figma, deixa aqui nos comentários que eu também posso criar um vídeo só sobre esse assunto, só como criar artes dentro do Figma, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou agrupar tudo e vou centralizar. Ó, centralizado ficou muito estranho, eu vou descer só um pouquinho para não tampar tanto o rosto da modelo. Perfeito, ó, já tenho 2 banners aqui, eu posso até subir esse aqui um pouquinho mais, vou agrupar, Ctrl G, e subo aqui um pouquinho mais, ó. E por fim, eu vou fazer agora a versão para mobile, né? Então, vou copiar novamente aqui a foto, né? Copio, opa, eu colei aqui. Copiei, venho aqui no mobile e vou colar, pronto. Opa, colei, foi tudo, né? Então deixa eu colar só a foto, ó, já veio a foto aqui, na verdade ele tá vindo, eu copiei, foi a arte toda, né? Eu só quero a foto, então eu vou vir aqui, ó, copiei, venho aqui no mobile e colo somente a foto, ó. Vou redimensionar, ó, tá dando aquele efeito, né? Então eu tenho que mudar aqui, eu dou 2 cliques aqui, ó, eu mudo de crop para fill e diminuo. Perfeito. Agora eu vou copiar o texto. Copio, venho aqui, ó, e colo. Pronto. E eu faço a mesma coisa. Agora vamos editar, né? Ó, para dentro aqui da área útil, certo? 32, eu vou diminuir agora para 28. Acho que 28 ficou legal. Esse texto aqui eu vou diminuir para 18. Inevitavelmente, né, na versão para celular,
a imagem ela acaba sendo cortada, né? Um pouquinho mais, certo? Lembrando também que eu não vou conseguir exportar essa imagem para todos os tamanhos lá no Depicter. Eu estou apenas fazendo uma simulação. Esse tamanho aqui, o Depicter ele vai lá ajustar, então assim, é só uma simulação, certo? Para a gente ver como que fica. O que eu vou conseguir editar mesmo é o texto e o tamanho dele. Então, vou diminuir aqui agora. Ó. Perfeito. E com isso, eu tenho aqui, né, a arte dos banners. Veja só, eu tenho aqui a arte dos 3 banners. Então, por isso é muito importante você escolher, né, a imagem certa, o formato certo, porque aí você consegue ter bons resultados. Então é assim que eu monto os banners para serem colocados lá dentro do meu site. Então aqui eu tenho, né, deixa eu tirar aqui as linhas guias, eu tenho aqui a estruturação toda pronta, veja só, certo? E depois que eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu vou exportar a imagem, eu vou exportar essa primeira aqui, né? Sem o texto. Ó, o texto está aqui, agora eu sei qual é o tamanho da letra que eu vou utilizar, qual que é a fonte que eu vou utilizar, a cor do botão. Então isso aqui vai servir como referência, certo? Lembrando que, como eu disse, lá dentro do Depicter eu vou recriar esse banner. Isso aqui é apenas um protótipo de como vai ficar, onde eu vou testar o layout para ver como que ficou e me agradou. Então agora eu posso ir para o Depicter e aí eu vou recriar, eu vou digitar esse texto lá, eu vou colorir, eu vou criar esse botão lá. A única coisa que eu vou exportar agora é a imagem da mulher. E como que eu exporto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no texto, vou ocultar ele aqui, ó, na barrinha lateral, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu clico aqui em Desktop, ele está todo selecionado, tá vendo? E eu venho agora aqui, ó, na opção Export, eu vou mudar para JPEG, ó, eu tenho um preview da imagem completa. E eu clico aqui para exportar. Feito isso, ele vai falar, né, para onde eu quero, eu vou colocar na pastinha aqui de download, eu vou colocar o nome, né, Banner 1 Bueno Beauty. Pronto. Só preciso dessa primeira imagem, porque o Depicter Slider vai pegar essa primeira imagem e vai utilizar ela, né, redimensionar ela para os outros formatos. Você vai ver como que funciona. Essa é uma limitação do Depicter Slider, né? Mas está tranquilo, dá para a gente trabalhar muito bem com isso. Então agora, a partir daqui, a gente deixa o Figma e vai lá para o WordPress, dentro do plugin Depicter Slider e começa a montar o nosso slider. Muito bem, senhores, então esse aqui é o projeto do Bueno Beauty. E a gente vai criar um novo slider para substituir este aqui, certo? Eu vou colocar um novo slider no lugar e eu vou aproveitar aquele projeto que eu estava fazendo dentro do Figma, onde eu planejei tudinho, né? Criei os textos, as imagens utilizando inteligência artificial e vou colocar no lugar deste aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui dentro do painel administrativo do WordPress. Eu preciso instalar, né, esse plugin, e depois que eu instalar o Depicter Slider, eu vou até mostrar aqui como que se escreve, certo? É esse o plugin aqui, ó, Depicter Slider, né? Se você não conhece, você pode vir aqui em adicionar plugins, coloca aqui na busca, certo? Depicter, e ele vai aparecer aqui para você, ó. É esse aqui com esse nome bem grande, certo? Depois que você clica aqui para instalar e ativar, ele vai aparecer aqui embaixo para você, ó, Depicter Slider, certo? E aí você vem aqui em Dashboard. Feito isso, vai abrir a interface do Depicter, certo? E aí você inicia o processo de criação, lembrando que você vai criar um em branco.
Eu falo isso porque o Depicter ele fornece várias opções para você, ó. Ele tem a opção aqui de criar um slider com inteligência artificial, um pop-up slider, enfim, ele tem várias outras opções, certo? Você pode vir aqui, ó, até para você conhecer. Só que neste momento a gente vai criar um novo banner muito similar a este aqui, certo? Então eu vou vir aqui, ó, create um blank slider. E aí eu vou colocar, né, um novo slider no lugar desse que já tem. Então vamos ver como que eu faço para configurar aqui o Depicter Slider. Bom, quando a gente já põe, né, para criar um novo slider, ele abre esse pop-upzinho aqui. Eu preciso colocar um nome, então eu vou colocar aqui, ó, novo slider, certo? E aí ele já me pergunta quais são as dimensões. Lembra que quando eu estava lá no Figma, eu peguei as dimensões certinhas? Então você pode já se aproveitar disso. Esse é o primeiro atalho que você vai utilizar, né, com base no que foi planejado, que é essa questão de montar aí o slider. Então eu vou lá para o Figma para pegar as configurações e as dimensões certinhas para poder montar aqui dentro do Depicter. Muito bem, estou aqui de volta, né, dentro aqui do Figma. Eu tenho aqui o desktop, certo? E quando eu clico aqui no desktop, né, nesse frame aqui, ele já me dá a dimensão total e eu preciso apenas aqui da altura, uma vez que eu vou abrir aqui, ó, as linhas guias, né? Eu sei que essa medida aqui, ela tem, ó, 1192. Então eu posso manter lá no Depicter aquela dimensão de 1200 de largura. Vou precisar somente editar a altura e colocar 550. Então vou voltar aqui, eu mantenho aqui 1200 e vou colocar aqui, ó, 550 e inicio agora a criação do meu novo slider. Bom, eu estou aqui, né, dentro já da primeira, né, tela, do primeiro banner aqui. Eu já vou iniciar a criação, mas antes eu vou fazer algumas configurações de ajustes que foram configuradas lá dentro, né, do Figma, planejadas. Eu venho aqui, ó, na opção Options. Eu venho aqui em geral. Aqui em geral eu tenho o nome do slider, o formato que eu escolhi, certo? E eu vou vir aqui, ó, nas dimensões. Lembrando que no responsive, no tablet, eu tenho o tamanho de 400 para tablet e 350 para celulares. Então eu já deixo configurado aqui estas dimensões. Feito isso, eu venho aqui em cima em Back to Settings e vou agora em Navigation. Aqui em Navigation eu vou habilitar a opção Slide Show, porque eu quero, né, que ele fique passando sem parar. Perfeito. Eu posso manter essas configurações aqui e vou habilitar somente o Loop Navigation, ou seja, depois que a pessoa chegou no último banner do slider, ele volta a repetir o primeiro. Então, nunca vai parar a animação, certo? Bom, volto aqui, ó, clico para voltar para as configurações. E a última coisa que eu vou configurar vai ser a transição dos slides. Eu vou colocar aqui o efeito de transição Fade. O interessante, né, deixou de acontecer o que? O Parallax Mask, que era um efeito muito bacana, ele era gratuito, agora deixou de ser. Agora você só encontra ele na versão paga. Enfim, acontece. Então, o outro efeito mais legal é o Fade, né? Então, vou manter isso aqui. E agora eu venho aqui, ó, em Slides. Então, eu vou voltar para a edição dos banners. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o upload do meu banner, né, da imagem que eu criei. Então, como eu disse, eu só tenho uma imagem, eu já tenho ela aqui, né, eu já subi ela, então eu vou inserir. Bom, agora que eu inseri, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e eu venho aqui na opção de configurar slide background. Então eu defini ela como sendo a minha imagem de background. E para dar um efeito, né, assim,
digamos, uma realçada no texto, eu vou colocar uma retícula, né? Escurecer um pouquinho essa imagem, escurecer um pouquinho esse banner. E onde eu faço isso? Aqui na coluna direita, em Overlay Color. Eu clico aqui e eu vou adicionar um preto com um pouquinho de transparência. Ó, vou diminuir aqui. Provavelmente a minha imagem deve estar cortando, então agora vai dar para ver. Eu venho aqui, ó, e coloco mais ou menos 25%. Perfeito. Lembrando que na coluna à direita, quando eu não tenho nada selecionado aqui, eu estou trabalhando as configurações do slider em si, tá certo? Eu estou trabalhando as configurações do slider. A partir do momento que eu adiciono aqui um texto, uma imagem, um botão, e eu seleciono, essa coluna vai virar o modo de edição deste objeto selecionado, certo? Muito bem. A próxima coisa que eu vou fazer é configurar os elementos de navegação. Para isso, eu venho aqui, ó, Buttons. Aliás, buttons não, né? Eu venho aqui embaixo, controls ou controles, e eu vou optar por essa opção aqui, ó, de setinhas e esses bullet point aqui. Só que eu vou editar eles um pouquinho. Eu vou clicar aqui nessa setinha e como ela está selecionada, agora a barra à direita está no modo de edição dessa setinha. Então eu venho aqui, ó, Color Item. Então eu vou vir aqui e vou mudar para branco. A mesma coisa eu vou fazer com essa setinha também. Eu vou colocar ela no branco. E os bullet point, eu estou achando eles um pouquinho alto. Eu vou descer um pouquinho, ó. E também estou achando ele muito pequeno. Eu vou colocar o tamanho deles aqui de 15. Pronto. E vou arredondar aqui, ó, para 25. Perfeito. Agora eu já estou achando ele um pouco baixo. Vou subir um pouquinho aqui. Ó, prontinho. Muito bem, agora eu vou mudar a cor deles. Aí eu tenho aqui, ó, Active Bullet Color. Então eu vou colocar aqui no branco, para a bolinha preenchida, né, mostrando qual banner que eu estou. Ela vai ficar no branco. E as outras vão ficar também, né, só que mais clarinhas, ó. Vou diminuir até um pouquinho a opacidade aqui, colocar 50%. E pronto, são essas configurações. A outra ferramenta que eu vou adicionar aqui vai ser o carregador, né? Então eu vou colocar um timerzinho aqui, ele aparece aqui em cima para mim como padrão, e como ele está selecionado, eu tenho aqui, ó, a opção de posicionar ele. Eu vou colocar ele aqui embaixo e vou adicionar uma cor branca para ele, ó. Perfeito. OK. Com isso configurado, eu vou vir aqui, ó, tô vendo que está tudo configurado, e no celular eu vou desabilitar essas setinhas porque elas vão ficar por cima do texto. Então eu vou clicar aqui, venho aqui na coluna à direita, venho na opção Options, aqui a segunda barrinha, e eu vou habilitar essa opção aqui, ó, ocultar a partir deste breakpoint. Tá vendo? Vou fazer isso para outra setinha e com isso eu oculto as setinhas na versão mobile. Perfeito, são somente estes ajustes. Agora eu vou começar a adicionar os textos. E para isso, eu venho aqui em cima, na coluna à esquerda, na abinha textos, e eu vou adicionar essa primeira opção aqui, que é o texto de cabeçalho. Então eu jogo ele para cá e vou começar a editar ele. Então eu vou vir aqui, ó, Poppins. O tamanho dele é 52, bold. E a cor branco, ó. O bom de se trabalhar com o Depicter é que ele alinha para você aqui, tanto na vertical quanto na horizontal, certo? Todos os elementos. Agora eu vou adicionar aqui um cabeçalho, vou jogar ele para cá. Um sub, né? Digamos assim, um subcabeçalho, subtítulo. No branco, ele é Inter, a fonte. E o tamanho dele aqui é 36. Vamos ver se é 36 mesmo. Eu estou jogando aqui, mas eu vou confirmar no Figma depois. Vou centralizar aqui, vou centralizar aqui. E agora eu vou centralizar na página. Eu centralizei o texto e depois eu centralizo na página. O último elemento que eu tenho que adicionar é um botão. Os botões eles já ficam aqui, ó, na coluna esquerda em Buttons. Então, vou adicionar esse aqui, ó. Coloco ele aqui
e ele selecionado, eu já vou editar. O texto dele é Poppins. Eu vou colocar aqui o tamanho dele de 20. E eu vou colocar o peso dele de bold. Ó, vou aumentar aqui. Eu estou achando esse peso muito, então eu vou diminuir aqui. Eu vou colocar semi-bold ou medium. Perfeito. E vou centralizar na página, ó, centralizado. Agora, eu já tenho a estrutura pronta e vou agora trocar os textos, né, e as cores aqui. Então, eu vou voltar aqui para o Figma. Vou lá no meu banner e vamos ver aqui qual que é o tamanho, ó, 48, 24 e essa cor aqui, ó, para o botão. Então, eu já vou copiar essa cor, volto aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Prontinho. O primeiro título eu já vou selecionar, ele é caixa alta, bold 48. Então eu venho aqui, ó. Eu tinha colocado 52, né? 48. Vou trocar o texto. Vou ampliar a caixa dele, porque eu quero ele tudo em uma linha só. Depois eu centralizo de novo na página. Ó, perfeito. Eu vou vir aqui e vou copiar o subtítulo. Ele tem o tamanho de 24. Então, eu vou vir aqui, ó, 24. Ele está 35 aqui, né? Vamos diminuir para 24. Vou aumentar a caixa do texto aqui, porque ele fica em uma linha. Ambos os textos já estão centralizados aqui, o alinhamento centralizado, só que eles não estão centralizados na página. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Centralizou. Esse outro aqui centralizou também. E agora só falta trocar o texto do botão. Então, conheça nosso espaço, bold, Poppins 16. Então, eu vou vir aqui, ó. Conheça nosso espaço. 16. Caixa alta e vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui bold. Pronto. E com isso, eu tenho o meu primeiro banner, ele fica mais para baixo mesmo aqui, ó. E aí eu tenho o meu primeiro banner, veja só, bem bacana. Como que eu faço agora para criar as outras versões do responsivo? Então eu venho aqui no tablet e vou fazer o mesmo que eu fiz. Eu vou só editar agora, ó, vou centralizar tudo aqui. Perfeito. Agora eu vou só diminuir o tamanho conforme eu já estipulei aqui, ó. 32, 20, 14. Então eu venho aqui, ó, no tablet. Eu tô com ele selecionado aqui, ó, e coloco 32, é caixa alta. Aqui é 20. E aqui era 14, 14. Só que eu estou achando que se eu diminuir muito, vai ficar estranho. Então, eu vou manter aqui 16. Vou diminuir só um pouquinho o peso dele. Ó, pronto. Vou pegar o título aqui, aproximar mais, descer mais um pouquinho. E tá aí o banner para versão de tablet. Feito isso, eu venho aqui agora no celular e vou fazer a mesma coisa. Vou editar da mesma maneira. Só que aqui eu vou precisar diminuir mais. Então, vou vir aqui, ó, 28, 18, 12. Só que aqui eu vou diminuir muito pouco. Então, vou vir aqui, 28. E agora vai ter quebra de linha aqui. Então, é normal. Deixa eu centralizar aqui. Eu posso utilizar, né, essas linhas guias aqui, ó, que o próprio Depicter fornece para ter uma noção de onde meu conteúdo está, se não vai cortar. Aqui também é menor, que é 18. Perfeito. Vou diminuir um pouquinho mais e centralizar aqui. E o botão vou diminuir um pouquinho também. Pronto, ó. E aí, o meu banner está pronto, certo? Vou descer um pouquinho aqui, mais. Pronto. E agora eu tenho o meu primeiro banner pronto.
Com o meu primeiro banner pronto, fica muito mais fácil criar os outros, porque é simplesmente o trabalho de duplicar isso aqui, trocar as imagens e trocar os textos. Então, eu posso fazer aqui, ó, clico com o botão direito no primeiro banner, né, na versão para desktop, e duplicate slide. E olha só, ele vai duplicando para mim. Então, eu vou criar, né, mais outros banners, ó. Dupliquei, agora eu tenho 4 slides, ó, 4 banners, todos iguais, só que eu vou vir trocando os textos, tá certo? Então eu vou trocar os textos e as imagens de fundo. Então eu vou fazer isso e logo mais eu mostro para você o resultado final e como que a gente faz para colocar eles lá na homepage. Muito bem, agora eu acabei de criar todos os banners, veja só. Criei um banner aqui para o serviço, né, de Dia das Noivas, agende seu horário online, revitalize seu corpo e mente no Spa Zen. Eu estou reaproveitando todos aqueles textos, né, que a gente tinha elaborado aqui com a ajuda da inteligência artificial. Perfeito. Um único detalhe que ficou faltando eu mostrar aqui era como fazer para colocar o link aqui dentro de cada botão. Então eu vou mostrar para você. Eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, eu colo aqui dentro do site e aqui tem um exemplo, né, de URL. Copio o URL de agendar horário, venho aqui dentro do Depicter e aí eu vou escolher aqui o botão de agende um horário. Vou editar ele, já só clico aqui. Eu venho aqui em Options, ó, Link Element. Então, eu vou colar aqui, ó, a URL. Então, agora eu posso muito bem vir aqui em Publish. E eu vou fazer o seguinte, ó, publicar agora. E com isso, eu tenho todos os banners com botões, textos, tudo que a gente fez, né, padronizado lá no Figma, implementado agora, funcionando. Agora é só colocar dentro da homepage. Para isso, eu tenho aqui a minha homepage, certo? Ela está aberta aqui, funcionando. Eu vou recarregar aqui. Na verdade, nem precisa recarregar. Eu vou só procurar pelo widget aqui do Depicter, né? Então, vou vir aqui, ó. Ele já está aqui, ó, Depicter Slider. Eu jogo aqui, né? Arrasto ele para cá. E ele vai me perguntar qual slider que eu quero. Eu quero o novo slider. Eu venho aqui, ó, publicar slider e prontinho, o meu slider está funcionando. Agora eu venho aqui e publico essa página. Feito isso, você tem aí um novo banner, né? Aliás, um novo slider com novos banners, todos muito bem elaborados, estrategicamente construídos, utilizando inteligência artificial, suas técnicas de copyright. Então, assim, uma ferramenta atrás da outra para lhe auxiliar a criar banners interessantíssimos. Então, eu vou clicar aqui, vamos visualizar agora como que ficou na página. Ó, como o meu monitor é grande, veja que ficou aquele espaço aqui sobrando, certo? Então, agora eu tenho tudo arrumadinho. Ó. E se eu precisar clicar aqui, ó, para agende um horário, eu clico aqui, ele abre a página para agendar um horário. Então, com isso, a gente conclui essa questão aí, né, de criação de um slider totalmente funcional, utilizando muitas ferramentas aí de inteligência artificial e recursos do Figma, né, para projetar de uma maneira estratégica e funcional o nosso slider da homepage. Muito bem, pessoal, então é isso, o tutorial muito interessante, a gente abordou muitas ferramentas, ele ficou um pouquinho extenso, mas acredito que esse tutorial vai te ajudar aí a abrir muito a mente, principalmente em relação a como utilizar as inteligências artificiais a seu favor para criar cada vez sites, né, mais bonitos, estrategicamente projetados, tudo funcionando e dentro de um processo que realmente funciona. Então você viu que dentro do planejado a gente conseguiu elaborar textos profissionais, criar imagens de alta qualidade e conseguiu publicar de uma maneira bem simples e prática, né, um banner atrás do outro, seguindo, né,
um mesmo estilo, um mesmo padrão, e assim a gente criou o slider principal do site. Então veja que não foi difícil, é trabalhoso, o processo ele é um pouquinho mais extenso, só que fazendo isso você consegue um ótimo resultado. E para você que chegou até aqui, eu peço para você se inscrever, deixar seu like, ativa o sininho das notificações, porque cada semana tem conteúdo novo. E se você quer tirar mais proveito ainda desse tutorial, me segue lá dentro, né, do Telegram, entra para o meu grupo no Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa baixar a copy, né, do prompt que eu utilizei para gerar essas imagens, né, com as inteligências artificiais e outros conteúdos que eu vou disponibilizando nos outros tutoriais que já foram lançados, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!